Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, aqui, meu Deus, na tua presença, Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor, Deus, fale conosco, Pai. Usa o teu servo Vitor, Pai, para continuar nos capacitando no ensino, Pai, no estudo, Pai, da tua palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, abençoa esta aula, Pai. Que o Espírito Santo de Deus conduza esta aula, esteja presente em nosso meio, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos estudar a nova matéria, escatologia. Alguém tem uma noção do que é escatologia? Sim, uma noção? Só de ouvir falar, não é? Só de ouvir falar? Quem aí ficou preocupado com a morte do Papa? Eu vi um monte de vídeo lá. Eu não gostei de Meu Deus, o Papa morreu, o anticristo vai vir. O oitavo Papa é o anticristo, fiquei sabendo. O novo avatar, Você não viu, não? Eu tenho preocupação disso, não. Não tem preocupação disso, não? Você olha lá, eu vi um vídeo lá falando, foi o vídeo que ele mandou, né? Foi. O cara mandou um vídeo lá, que ele fez umas contagens lá, aí o oitavo Papa, que é o sétimo Papa, O sétimo. será uma vida menor, né? Que foi o Papa Francisco, que ele não ficou muito tempo, né? Ficou só 12 anos, né? E o último Aí o último vai ser o anticristo. Se o próximo agora que entrar, ele entra na tribulação. É isso mesmo, é isso mesmo, tá certo. Escatologia, meus irmãos, ele é o estudo das últimas coisas, tá? Porque escatologia, vamos ver o termo dela, a sua etimologia. Ó, escatologia é uma palavrinha grega, tá? Que é escatos e logia. Ok? Escato vem de último e logia, como vocês já sabem, é o quê? Estudo. Então, o significado da sua palavra em português, de escatologia, ela é o estudo das últimas coisas. Estudo das últimas coisas. Ou seja, o estudo dos últimos acontecimentos, o estudo do que vai acontecer no final, o estudo referente ao livro de Apocalipse, porque quando a gente pega também o Apocalipse, ele significa também últimas coisas, tá? Ele pega a etimologia da palavra Apocalipse. Então, a escatologia, ele é o estudo das últimas coisas, tá? Não, faltou coisas aqui. Perfeito? O próprio Jesus, por várias vezes, ele já anunciou que teria uma vida após da morte, né? Às vezes por meio de parábolas e às vezes até abertamente. Vamos ver algumas parábolas aí que Jesus comentou a respeito das últimas coisas? Alguém abre Lucas, capítulo 17, versículo 24. E Mateus, capítulo 25, versículo 1. Parábolas que Jesus. Umas parábolas que Jesus usou, né, para falar sobre os acontecimentos futuros. É Mateus 25. Mateus 25, versículo 1. E depois vamos para o versículo 13. Então vamos lá, uma pessoa é Lucas 17, 24. E outra pessoa Mateus, capítulo 25, versículo 1. Lucas 17, 24, pode ler. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Opa, então olha aí, Jesus falando de um acontecimento futuro usando uma parábola, perfeito? Mateus 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Agora leu 13 até o 19.
Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo-lhe partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, os que receberam 2 granjeou também outros 2. Mas o que receberá 1 foi, cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Estavam 2 vezes no WhatsApp lá e que isso? Então aqui podemos ver que Jesus ele usa parábolas, né, para falar de acontecimentos futuros, porque aí em Mateus 25 fica claro que vai ser ali o arrebatamento da igreja. E também ele usa para falar de acontecimento futuro sem usar parábola, de forma aberta mesmo. Ó, abre comigo João, capítulo 16, do versículo 26 ao 29. Ele, Jesus, fala sem usar parábola, de forma bem aberta de como será os acontecimentos. Temos também outro texto, João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3. João 16, 26 ao 29, João 14, do 1 ao 3. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes, e cresces que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Opa, então agora Jesus já fala os acontecimentos sem usar parábola, de forma bem aberta, explicando para os seus discípulos. Outro texto aí, João 14, 1, 3, só para a gente ter uma introdução da escatologia. Não deixe que seu coração fique aflito. Creia em Deus e creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar um lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-lo, para que estejam sempre comigo aonde eu estiver. Então, qual que é o nosso objetivo da escatologia? Mostrar várias linhas teológicas, tipos de interpretação de como será os acontecimentos do final do tempo. Então, temos várias linhas, várias vertentes. Então, a gente vai pegar aqui e ver várias interpretações a respeito dos acontecimentos. Primeiro ponto que vocês têm que ficar claro da escatologia, que existem 3 grupos. Se quiser anotar aí é bom. Existem 3 grupos que sempre vai acompanhar a escatologia. 3 grupos que sempre acompanham a escatologia para a gente poder entender. Certo? Primeiro grupo, judeus. Temos 3 grupos, Tati, para a gente poder compreender a teologia. 3. Judeus, igreja e nações. Judeus, igreja e nações. Esses grupos sempre vão acompanhar quando a gente falar a respeito de escatologia. Judeus, igreja, nações. Perfeito? Outra coisa que eu quero que fique claro também, logo na nossa primeira aula. Deus tem um plano específico com a nação de Israel. Vou repetir. Deus tem um plano específico com a nação de Israel. Tá? Se quiser anotar, pode anotar também. Deus tem um plano específico com a nação de Israel. Isso é muito bom deixar logo claro para a gente poder entender aqui alguns pontos. Maravilha? Então por que Deus tem um plano específico com a nação de Israel? Primeiro de tudo, Deus ele formou a nação de Israel, né? Quando ele chamou, tem gente que fala que Deus escolheu. Deus não escolheu a nação de Israel, Deus formou a nação de Israel, né? Quando ele está lá com Abraão, fala: Abraão, farei de ti pai de muitas nações, da tua semente vai vir o quê? O Messias, porque o Messias veio da nação de Israel. Então desde aí Deus tem um plano específico com a nação de Israel.
Por quê? Até hoje, Israel não acredita que Jesus veio, sabe? Até hoje. Eles acreditam que Jesus não veio. E por que isso? Porque Deus tem um plano específico com eles. Porque Deus vai tratar eles em um momento que a gente vai chamar da grande tribulação. Tudo isso a gente vai ver na aula. A grande tribulação é um tratamento que Deus vai fazer com o povo de Israel. Perfeito? Para a gente entender toda essa grande tribulação, como que funciona tudo, eu vou voltar um pouquinho na história, tá bom? Então vamos lá comigo, vocês têm que viajar comigo aí. 606 a.C., os caldeus invadiram Judá, tá? Vocês têm claro que existia dois reinos, né? O reino do sul, né? E o reino do norte, tá? O reino do sul ali era Judá e o reino do norte ficava ali com a capital da Samaria, perfeito? Então o reino do sul, que era Judá, a primeira invasão foi em 606 a.C. Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos eles já haviam profetizado, falando, ó, Judá vai cair, Babilônia vai apertar vocês e vocês vão ficar cativos 70 anos. Aconteceu, 606 a.C. Depois eles invadiram em 597 de novo e depois em 586 novamente. Em 586 a.C., eles destruíram o templo. Tá? Destruiu o templo, destruiu casas, levaram tudo embora. Cumprindo-se a profecia de Ezequiel capítulo 11, que Ezequiel vai dizer assim, olha, vocês, a idolatria de vocês está absurda. O templo que é de Deus, de Yahvé, vocês estão adorando Baal, Azera. Então, a glória do Senhor vai sair do templo, pairar sobre o Monte das Oliveiras e ir embora pelo portão do leste. Aconteceu, Carlos, a glória do Senhor foi embora. O que aconteceu? Os caldeus vieram, invadiram de novo Jerusalém. Pode entrar no centro, fica à vontade. Imagina, fica à vontade. Invadiu Jerusalém novamente em 586 a.C. Mas por que eu estou falando isso tudo? Porque nessas 3 deportações, quantas deportações? 3. Dessas 3 deportações, foi levado um homem. Quem chuta aí? Quem que é esse homem? Era um homem e alguns amigos. Daniel, Ananias, Misael, a Lisa olhou uma cara assim, Daniel. Foi levado Daniel foi levado nessa deportação. Aí está lá Daniel cativo na Babilônia. Aí o que acontece? Nabucodonosor teve um sonho. Vocês sabem da história, né? Nabucodonosor teve um sonho e ele falou assim, olha, eu quero que vocês interpretem o sonho. Mas os feiticeiros, né, o Carlos Marcos falou, mas contou um sonho para nós interpretar. Aí o rei falou, não, vocês não é ilusão? Eu não vou contar o sonho, vocês vão ter que me dar o sonho e a interpretação. Quero ver quem vai conseguir. Aí, desafiou todo mundo, né? Desafiou, só que aí teve um menino, né? Daniel, usado por Deus, né? Diante da presença do Pai, ele consegue dar o sonho para Nabucodonosor e a sua interpretação. E se eu te disser que esse sonho que o rei teve já são alguns indícios do que vai acontecer no final dos tempos? Vocês acreditam nisso? O sonho que Nabucodonosor teve lá 2000 anos atrás eram alguns acontecimentos que vai ter. Vamos analisar aí? Então, Daniel capítulo 2, versículo 1 ao 2. Daniel capítulo 2, versículo 1 ao 2. Professor, Oi? Ezequiel também estava nessa leva, não? Ezequiel também estava. Porque Ezequiel foi também que era para ser sacerdote, Isso. mas na verdade Deus deu outro. Inclusive, há indícios que quando que o livro de Ezequiel começa, né, no reino e tal, há indícios que aquela introdução seria a data e o dia que Ezequiel ia exercer a sua chamada sacerdotal. Quando Ezequiel ia exercer, ele foi levado cativo. E para ser sacerdote era colocado de novo. Você ficava o tempo inteiro se dedicando. Você ficava o tempo inteiro se dedicando, só com 25 que você era consagrado e só com 30 que você começava a exercer seu ministério. Então Ezequiel ficou 30 anos, Adão, só para ser sacerdote. E quando ele ia exercer, foi levado cativo. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Porque na cabeça dele ele ia ser sacerdote, mas Deus falou, não, você vai ser profeta. Ele não sou pregado, não sou profeta. Prega pra nós. Ó, fiquei Depois você volta. Ezequiel falou assim, eu não sou sacerdote, eu sou profeta. Então vamos lá, Daniel capítulo 2, versículo 1 e 2. Pode ler. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe um sono.
Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos, os quais vieram a se apresentarem diante do rei. Opa, agora vai para o versículo 27 e 28. Então, ó, rei Nabucodonosor teve um sonho, perfeito, Tati? Vamos ver o sonho, 27 e 28. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Opa, segura. Aí quando ele fala últimos dias, vamos analisar? Essa palavra em grego, ó, skatos, significa últimos. Tá? E a outra palavra que ele fala dias, que é emera. Emera, em grego. Que é dias. Tá bom? Então aqui ele vai falar o que é o sonho dos últimos. Então beleza, daí tudo bem. Pode continuar, Carlos. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são esses. Estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, que fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Maravilha, agora corre para o 31. Você já leu o 31? Não, então vamos direto para o sonho, versículo 38. Olha, ele vai contar o sonho. Qual que é o sonho de Nabucodonosor? E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que rei nasce sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Opa, então ó, vamos lá. Nabucodonosor teve um sonho. Qual que foi o sonho? Qual foi o sonho de Nabucodonosor? Ele sonhou com uma estátua. Ah, bom, não sei desenhar uma estátua, não. Ó, essa aqui é uma cabeça, tá? Nossa, que feio. Aí tem aqui as mãos. Nossa, isso aí. Tá bom, né? Eu gostei. Obrigado. Belo artista. Obrigado. Então vai, olha o sonho do Nabucodonosor. Versículo 31. Vai. 31. Tu, ó rei, estavas vendo e viste uma grande estátua. Grande estátua. Essa estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Pode continuar. A cabeça daquela estátua era de ouro. Opa! Então, ó, cabeça de quê? Ouro. De ouro. Pode continuar. O seu peito e os seus braços de prata. Peito e braço de Prata. O seu ventre e as suas coxas de cobre. Opa! Cobre. As pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Ferro e barro. Perfeito. Esse foi o sonho de Nabucodonosor. Ele viu uma grande estátua, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de cobre e pernas de ferro e barro. Aí, mas o rei ele não pediu só o sonho. O que ele pediu também? Aí interpreta? Daniel vai interpretar. Agora vê o versículo 38. Ele vai interpretar e vai falar o que é cada coisa. Versículo 38. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu. Fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Opa! Então quem que é a cabeça de ouro? Nabucodonosor. Então, o império de ouro aqui que ele está falando é a Babilônia. O império do Nabucodonosor. A Babilônia. Perfeito? Aí prossiga. Versículo 39. E depois de ti se levantará outro reino. Opa! Vai se levantar outro reino. Depois da Babilônia, meus irmãos, porque vamos lá. O povo ficou cativo. 70 anos em cativeiro. Mas Isaías capítulo 45, Isaías capítulo 45 vai ter uma promessa.
Qual que é a promessa? Isaías vai dizer assim, que vai surgir um rei, chamado rei Ciro, e ele vai conseguir sucumbir o reinado da Babilônia e governar pela terra. Tanto que foi o rei Ciro que emitiu um decreto para o povo sair cativo da Babilônia e retornar para a sua cidade de Judá. Foi o rei Ciro que emitiu um decreto para dizer, olha, vocês podem retornar, construir o templo, voltar a praticar as liturgias, diante do rei Ciro. Isaías capítulo 45, versículo 1. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eita. Então aqui, ó, os peitos de prata é o Império Medo-Persa. Império Medo-Persa, que é o reinado de Ciro. Medo-Persa, que sucumbiu o reinado da Babilônia em 539. Aqui, ó, Ciro, tá? 539. Então, a rainha do mundo era a Babilônia. Por isso que era a cabeça de ouro. Nunca houve uma nação mais poderosa do que a Babilônia. Aí, Daniel vai dizer assim, que depois vai vir um reino inferior, tá? Porque o reino do Medo-Persa era inferior do Babilônia, mas mesmo assim conseguiu vencê-lo. E agora, os peitos de prata é o Império Medo-Persa de Ciro, que foi em 539, quando ele conseguiu ganhar a Babilônia, emitiu o decreto e o povo voltou para a sua cidade de Judá. Perfeito? Maravilha? Tudo certo? Então prossiga. Vamos ver agora o restante. Versículo 39. O ventre de cobre, ou de bronze, né? E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Opa! Esse aqui vai dominar sobre toda a terra. Esse reinado aqui, ó, é o reinado grego. Tá? É o Império Grego. Quem é que conhece Alexandre o Grande? Alexandre o Grande. Esse cara aqui é fera, né? O vejo filme das antigas lá. Alexandre o Grande. É o outro império. Que foi um império muito inteligente. É aqui nessa época aqui, ó, que surgiu um dos grandes filósofos. Vocês conhecem? Nosso amigo Sócrates. Né? Sócrates aqui do Império Grego de Alexandre o Grande. Perfeito? Pode continuar. E o quarto reino será forte como o ferro. Eita, Pois forte como o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e quebrará em pedaços. Eita, então esse império aqui, ó, é o Império Romano. Então observe, o sonho que o rei Nabucodonosor teve, Daniel interpretou. E observe que tudo que ele sonhou aconteceu, tá? Babilônia, depois veio o Império Medo-Persa, depois veio o Império Grego e depois o Império Romano. Maravilha? Não, tô botando uma foto desse boneco aí. Isso aqui é uma estátua, tá? É. Tá bom? Oi? É, o Ronaldo vai ver? Você viu? Agora eu vou na foto, peraí. Então tá bom. Faltou o básico, quero saber o básico. Isso aí. Faltou mais. Tá faltando mais. Deixa, ele vai aparecer. Né? Foi mal, perdão. O autor. Foi. Ó, esse sonho, você dá risada. Esse sonho de Nabucodonosor foi tão profundo, que em Daniel capítulo 7, Deus ele entrega praticamente o mesmo sonho para Daniel. Porque no capítulo 2, quem sonhou foi o rei Nabucodonosor, perfeito? Aí Daniel foi lá e interpretou. Agora em Daniel capítulo 7, é o próprio Daniel que vai ter a visão. Daniel vai ter uma visão. E Deus vai dar a interpretação para ele dessa visão. Então vamos agora ir para Daniel capítulo 7. Perfeito? Aqui é Daniel capítulo 2. Agora vamos olhar esse contraste de Daniel capítulo 7. Porque a gente vai descobrir uma coisa tremenda aqui em Daniel. Meu Deus do céu. Vai descobrir um negócio aqui que faz. Vamos para Daniel capítulo 7. Do versículo 2 ao 7. Olha o sonho que Daniel vai ter agora. O sonho de Daniel já é um pouco mais pesado.
vai ver um leopardo, vai ver um bicho de 10 cabeças, meu Deus do céu. Daniel 7. Daniel 7, do 2 ao 7. Daniel capítulo 7, do 2 ao 7. Daniel capítulo 7, versículo 2 ao 7. Pode ler. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite e vi que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros. Quantos animais? 4 animais. Subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra, posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando. Opa, então vamos lá. O primeiro leão foi tirado as asas. Esse leão aí que Daniel disse, ele vai ter a interpretação, tá? Depois a gente vai ver lá no capítulo 41 que ele vai interpretar. Mas já agora, já tá? Esse leão é quem? Babilônia. Aqui, ó. Coisa. Tá? Então Daniel aqui, ó, capítulo 7, também vai falar da Babilônia no capítulo 2. Qual versículo você deu aí, cara? Da Babilônia? Qual? 4. Então Daniel capítulo 4, o leão. Daniel capítulo 7, versículo 4. Pode continuar. Continuei olhando e vi um segundo animal, semelhante ao urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, eu continuei olhando e vi outro, semelhante a um leopardo, o qual tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e vi o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava, e fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Opa! Então ele viu 4 animais. O 4 é mais cruel. Ele falou que é diferente de todos. Agora pula para o versículo 17. Vamos lá, versículo 17. Estes grandes animais, que são quatro reis, que se levantaram da terra. Reis que se levantaram da terra. Pode continuar. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, o possuirão para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Só que o que acontece? Então vamos lá. Ele viu 4 animais, a gente já viu que o Daniel capítulo 7, versículo 4 é o leão. Prata, que é o urso que ele sonhou, é o Império Medo-Persa. O leopardo que ele sonhou é o Império Grego. Perfeito? Só que aí ele fica curioso do 4º animal, isso que me pega. Aí ele tem curiosidade. Ele fala assim, mas eu fiquei curioso. Ele fala, olha, eu fiquei curioso do 4º. Aí ele falou, Deus, me explica o que é o 4º. Deus, 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres. Quantos chifres? 10. Então vamos lá. 10 chifres. Continua. E do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca, que falava grandes coisas, cujo parecer era mais robusto do que dos seus companheiros. Eu olhava e vi que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Então esse último animal, ele tinha 10 chifres. E ele falou que todos os outros animais, vocês já entenderam que cada animal é um rei, né? Que ele falou que são 4 reis. Todos os outros 3 reis, o que aconteceu? Sucumbiu. O império do Alexandre o Grande caiu. O império do Medo-Persa caiu. Nabucodonosor, então, nem se fala, caiu. Então, o que é esse 4º animal? Esse 4º animal é um reinado
semelhante, escute, semelhante ao Império Romano. Semelhante ao Império Romano. Mas, Vitor, por que não é igual? Porque observe que ele vai falar que tem 10 chifres. E aqui a gente vai ter que usar Daniel capítulo 2 para entender. Por quê? Quando a gente olha a estátua, a gente viu cabeça de ouro, peito de prata, ventre de cobre ou bronze, e os pés de ferro e barro, perfeito? Só que quando Daniel chega no pé da estátua, quando Daniel chega no pé da estátua, Adão, ele vai ver os dedos, aí ele viu que tinha barro misturado com ferro. Vamos ver, Daniel capítulo 2, versículo 44. Daniel capítulo 2, versículo 41, melhor, que a gente já pega do 41 até o 44. Daniel capítulo 2, versículo 41 ao 44. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro, em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porquanto viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte, o reino será forte. Opa, então, vamos lá. Ele falou que os dedos do pé eram parte de ferro e parte de... Quantos dedos tem no nosso pé? Só se alguém tiver mais aí, né? Quantos dedos? Hã? 10. Cada um viu os seus irmãos. Não, cada um tem 5. A Sara só tem 5 dedos. Só. Não, cada pé tem 5. Isso quer dizer. Então, 10 dedos no pé. Perfeito? Quantos chifres tinha a besta que ele viu? 10. Olha o que Daniel vai falar. Ele vai falar que esses 10 dedos do pé são 10 reinos. 10 reinos. 10 reinos. E ele vai falar que é misturado ferro com barro. Continua. 42. E por outra será frágil. Quando ao que viste do ferro misturado com barro e de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se apegarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará. Observe que ele falou reis. Tá? Pode continuar, reis. Levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, que reinado que é esse então? Um reinado de 10 reinos e 10 chifres. Isso não fica bom. Para a gente entender, nós vamos para o Apocalipse. Olha só. Alguém abre Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. Capítulo 13, versículo 1. De Cristo, né? Olha, uma tua charada. E Apocalipse 17, versículo 3. Apocalipse 13, 1. Apocalipse 17, 3. Apocalipse 13, 1. Apocalipse 17, 3. Aí a gente entende que reinado é esse do quarto animal do sonho de Daniel capítulo 7. E entende o que são os dedos da estátua do rei Nabucodonosor. Vamos trocar, pode ler. O Carlos é um orador aqui. Que eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Quantos chifres? 10. 10 chifres. Ele viu uma besta saindo do mar, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Semelhante ao animal que Daniel viu no capítulo 7. Uau! Mas aí eu pergunto, vocês acham que o anticristo vai ser de fato uma besta que vai sair do mar? Não. Um bicho de 7 cabeças que vai sair do mar? Não? Não. Quando a gente pega o contexto, até do que Daniel fala, ele não está falando de besta, ele não está falando de monstro, ele está falando de quê? Reino. Então vai ser só, né? um governo
governo só. Então ele está falando de um rei que vai vir do mar, e esse rei ele tem 10 chifres. E o que a gente viu que são os 10 chifres? 10 reinos. Ou que a gente pode falar de 10 reis. 10 reis que vai subir juntamente com o anticristo. Pode continuar, Marcos. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso, a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Agora lê Apocalipse 17:3. Pode ler. Levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Quantos chifres? 10 chifres. Então, só para vocês entenderem, como que vai surgir o anticristo? O anticristo será um reino semelhante ao de quem? Do Império Romano, porque é misturado ferro com barro. E ele não vai ser um bicho, não vai ser um monstro, vai ser um poder político. Um poder político que vem junto com 10 reis. Ficou claro? Vocês querem anotar isso? É importante, ó. Então vai ser um reinado semelhante ao Império Romano, um reinado que já teve no passado, já teve no presente e vai existir no futuro. E ele virá com 10 chifres, que são os 10 reis. Perfeito? Então, ó, tempos atrás, Daniel já teve uma visão de como que vai ser o anticristo. Fala de novo, com calma. Ô, Tati, tem que ver, ó. Então vamos lá. O império, o governo do anticristo, vai ser semelhante ao Império Romano. Calma aí. Um líder político com 10. Com 10 reis. Que são os chifres que eles falam? É 10 reis. 10 10 reis. reis. O governo do anticristo vai ser semelhante. Ao Império Romano. 10 reis poderia ser nações. Pode ser nações. Pode ser. Vai se juntar para formar um Nações ou países. Mas a gente vai chegar lá no anticristo. É só um pouquinho assim. Aí a gente vai falar dos reinos, como pode ser. Império Romano. Império Romano, tá? Pode colocar um ponto final. Aí você coloca assim: trata-se de um poder político. Um poder político. Então não é um monstro. Não vai ser o Shrek que vai sair lá no mar Mediterrâneo. É um poder político Não. que vai governar toda a terra. Eu estou assistindo a série do Apocalipse, e a gente está naquela parte do anticristo, que ele já destruiu todas as Bíblias, e também vai falando daí, minha filha, né? Ela falou assim, nossa, isso daí é uma loucura, né? Que vai acontecer. Daí a gente falou assim, mas está na Bíblia. Ela falou assim, será que vai acontecer isso mesmo, pai? Ele já está matando os cristãos que não se rendem a ele, já está colocando Tem sinal lugar que nem já. entra a Bíblia. Destruiu todas as Bíblias, a maldade pura. Esse poder político que vai. Lê de novo. Que irá governar toda a terra. Trata-se de um poder político que irá governar toda a terra. Então a gente já sabe uma coisa aqui do anticristo. O anticristo será um poder político. Ponto. Perfeito? Anotaram tudo aqui? Posso pagar que eu vou usar mais coisa que agora, que Daniel é muito riquíssimo. Pode pagar? Hoje a cabeça dele vai sair fumaça, hein? Sinto lhe dizer. Só para pensar que semana que vem eu vou comigo. Ixi, que semana que vem vai ser o mais da hora. Ó, não fala isso, cara. Segunda Tessalonicenses também fala da vida de Cristo, né? Jesus estando uma das cartas de Paulo também está falando da vida. Tá, a carta de Tessalônica fala muito sobre o anticristo. A gente vai chegar lá também. Ele vai falar um pouco da perdição. Uma das cartas que fala bastante do anticristo é a Tessalonicenses. Perfeito? Então, ó, esses são os dois sonhos que Daniel teve. Daniel capítulo 2, não Daniel teve, né? Mas que ele interpretou. O sonho da multidão, o sonho de Daniel capítulo 2 e o sonho que a visão que ele teve de Daniel capítulo 7. Perfeito? Então, a estátua, ele foi lá, Babilônia, depois o Império Medo-Persa, grego, romanos. Quando ele chega em Roma, ele viu os 10, talvez eu aqui para você novamente.
Quando ele chega em Roma, ele viu os 10 dedinhos do ferro, misturado com barro e ferro. Aí quando ele vai ver o sonho dele lá em Daniel capítulo 7, ele viu o quarto animal. O quarto animal tinha 10 chifres. Aí a gente consegue linkar com Apocalipse 13 que esses 10 chifres são os 10 reinos, que é a besta que vai sair do mar, ou seja, o anticristo. Perfeito? Agora quando a gente chega em Daniel capítulo 9, Daniel vai dar mais detalhe agora de como será esse anticristo. Que negócio aqui, né? Daniel capítulo 9, do versículo 24 ao 27. Daniel, mas só para vocês saberem, tá? Ele é considerado o livro mais escatológico do Antigo Testamento, tá? Como se fosse o Apocalipse do Antigo Testamento. Daniel é um livro muito profundo, porque ele teve muitas visões nos últimos dias. É o que mais chega perto do Apocalipse. Ele é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Profundo. Então vamos lá, Daniel capítulo 9, versículo 24 e 27. Quem encontrou pode ler. 70 semanas estão terminadas sobre o teu povo. Então, segundo, quantas semanas? 70. 70. Primeira, 70 semanas. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam do que Daniel vai falar aqui. Quando Daniel fala 70 semanas, ele não está falando semana de dias, tá? Porque até no hebraico, quando a gente vai ver dias no hebraico, ele sempre usa uma palavrinha chamada yamim. Essa é a palavrinha do hebraico para quando vincular a dias. E no hebraico, no original, ele não usa essa palavra yamim. Então, primeiro ponto, aqui não é semanas de dias. Isso que fique claro, não é semana de dias. Isso aí nós vamos entrar. Tá? Não é semana de dias. Se quiser anotar, não é semana de dias. Porque no original, como que está no original no hebraico? Ele está assim, ó. 70 sets. É assim que ele está no original. 70 sets. Então ele não está falando de dias. Então, Vitor, ele está falando do quê? Ele está falando de anos. Então são 70 semanas de anos. Tá? Deus ele tinha muito disso de falar com o povo com semanas de anos. Vamos ver alguns exemplos? Ele usa bastante disso. Em tratar semanas com anos. Ó, vamos ver. Levíticos capítulo 25, versículo 8. Levíticos 25, 8. Números 14, 34. Ezequiel 4, 7. Então vamos lá. Quem abre Levíticos 25, 8. Números 14, 34. E Ezequiel 4, 7. Levíticos 25, 8. Números 14, 34. Ezequiel 4, 7. Quem encontrou Levítico? Na cabeça cansada. Eu já sei. Também contará 7 semanas de anos. Opa, 7 quê? Semanas de anos. 7 semanas. Então era muito normal para Deus tratar semanas de anos. Então 7 semanas de anos. Vamos lá. 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos serão 49 anos. Olha aí, 40. Por quê? 7 vezes 7, 49. Então 49 anos. Se fosse no normal, né, 7 semanas de anos seria o quê? 49 dias. Né? Mas aí não, está falando 7 semanas de anos, 49 anos. Mais um exemplo aí que Deus usa semanas como anos. Números 14, 34. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Opa, cada dia representando um ano. Então, se a gente juntar na semana, 7 anos. Perfeito? 7 dias? 7 anos. Acho que não precisa ter mais exemplo, né? Você já entendeu. Perfeito? Então, 70 semanas. Quem está com uma calculadora fera aí para nós? Deixa a calculadora no jeito, a gente vai fazer umas contas bravas agora. Faz aí então pra gente. 70 semanas de anos. Quantos anos são?
Uma semana é 7 anos. Você tem que fazer como? 70 vezes? Uma 7. semana. Que isso? 490. Então, 490 anos. Alguém ficou na dúvida da conta? Ah, eu amo mais. Ó, são semanas de anos. Então, se é 7 dias, no caso são 7 anos. Tá? Então, o Daniel ele está falando 70 semanas. Não são de dias, tá, Paty? São de anos. Então, cada dia é um ano. Perfeito? Então, aqui a gente fez o quê? 70 vezes 7. Porque são 7. Né? Que são semanas de anos. Então, aqui a gente tem 490 anos. Carlos, está com o Daniel 9 aberto aí? Então, continua. Tá, está acompanhando a mente? Calma, você vai compreender. Versículo 24. Versículo 24. A tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia. Então, peraí. Ele está falando de 70 semanas, que são 490 anos. Aí ele vai falar para que vai servir esses 490 anos. Lê de novo, ó. Presta atenção, lê de novo, Carlos. Para que serve esses 490 anos? Para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia. Opa, então cessar o pecado, expiar e dar fim à profecia. Agora ele vai dividir essa semana. Ele vai trazer ela bem dividida. Carlos, pode continuar aí, que ele vai falar de 62 semanas. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Opa! Então vamos lá, primeiro, 7 semanas e 62 semanas. Então vamos lá, a gente tem 7 semanas e 62 semanas. Quem está na calculadora aí? Tá aí, Adão? 7 semanas são quantos anos? 49. 49 anos. E 62 semanas? 434. 434. Agora faz aí 434 mais 49. 434 mais 49. 483. Isso aí não. 483. 434 mais 49, 483. Não, então. Mais? Não, então tá errado a conta que vocês fizeram aqui. 490. Tá errado a conta que vocês fizeram aqui. Fazem 7 semanas de anos. 7 vezes 7, 49. 62 semanas de anos. 62 vezes. Vezes 7? É. 434. Aí faz então 434 mais 49. 434. 483. Mais 4, 9. 483. 483. Então, assim, perdão, meu irmão. Desculpa. 483 anos. Eu já confundi maravilhoso. Mas você viu o que está faltando? Porque Daniel falou de 490 anos. Mas aí ele só falou 483. Vocês observaram que está faltando semanas? Então vamos ver. Continua, Carlos. Versículo 26. E depois das 62 semanas será desgarrado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará a aliança com muitos por uma semana. Então aí a gente tem mais o quê? Mais uma? Semana. Mais uma semana. Uma semana são quantos anos? 7. Ah, Essa é uma da grande tribulação. 7 anos. 7 anos lembra alguma coisa para vocês? 3 anos e meio de falsa paz. Que isso, vocês estão fiados. Mais 2 anos. Agora, então, aqui, ó, 483 mais 7, a gente tem os 490. Perfeito? Então, vamos
entender o que é cada semana. Vamos lá. Vocês têm que vir comigo. Versículo 25, Carlos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar. Opa! Saída da ordem até restaurar. Que são as 7 semanas. Vai continuar. E para edificar a Jerusalém. Edificar o quê? Jerusalém. Nossa, então vamos lá. Em 445 a.C., ó, 445 a.C., foi quando Neemias foi lá edificar Jerusalém. Perfeito? Capítulo 2 de Neemias, que ele vai falar do reinado de Artaxerxes, que é 445 a.C. Perfeito? Jerusalém ficou pronta, que depois que eles foram reconstruir o muro, edificar o templo, em 397 a.C. Adão, faz essa continha aí de quantos anos que dá? De 397 até 445. 345 Menos de 397. 397? É. 345 menos 397, 52. É 445, você colocou 345. Perdão. Leva também, né? 445 menos 397. Isso aqui está só lembrando que são danos aproximados, tá? 445 menos 397, 48. 48. Aproximadamente, então, que são os 49 anos. Então, quando a gente olha aqui, Daniel vai dizer que 7 semanas, que são os 49 anos, é a edificação do quê? De Jerusalém. Ficou claro? Tá claro? Por quê? Neemias foi em 445 a.C., retornou para Jerusalém para reconstruir os muros, né? Zorobabel veio para edificar o templo ficou pronto em 397 a.C. Então, olha só, Daniel, ele já teve uma profecia de quando ficaria pronta a reconstrução de Jerusalém, ok? Então, essa profecia aqui, ó, já se cumpriu. Essa tá ok, não tá? Sim, tá ok. Então, continua. Para edificar Jerusalém, até ao Messias. Até o quê? O Messias. O Messias. Até o Messias. Então vai lá. O príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. Agora ele vai falar das 62. Pode ir. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ó, então as ruas e o templo edificarão. Vamos continuar. E depois das 62 semanas será desarraigado o Messias, mas não para si mesmo. Opa! Então depois das 62 semanas, ele falou que o Messias vai ser o quê? Morto. Então vamos lá. 397 a.C., Jesus morreu aproximadamente em 37 depois de Cristo. Faz a conta aí. Qual que é a conta? 397. 397. Menos 37? No caso não é menos 37, né? Porque aqui é depois de Cristo. Então faz assim, ó, faz 397. Não, no caso você faz 397 mais 37, porque aqui zero, né? Aqui zero. Antes de Cristo, depois de Cristo, tá? 434. Opa, o quê? 434. Então, 434 anos é da edificação de Jerusalém até a morte do Messias. Então, você viu que Daniel teve umas profecias que já bateu uns anos? Meu Deus! Então, essa profecia também já foi? Já se cumpriu. O Messias não morreu? Não morreu? Então, o Messias morreu. Se cumpriu. Aí, ele vai até dizer assim, ó, que depois que o Messias morrer... Tá dando medo. Tá chegando. Assustador, né? Essa foi fechando. Até o ciclo. Depois que o Messias morrer, ele vai falar que Jerusalém novamente vai ser destruída. Olha aí, ele continua. 26. Mas não para si mesmo. O príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Destruirá a cidade, o santuário. 70 anos depois disso aqui, ó, Jerusalém foi destruída. 70 anos depois.
os romanos pegou e destruiu tudo. 70, deixa eu pegar aqui, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. Os romanos invadiram e destruíram Jerusalém. Aqui vocês precisam que coloque que é a morte de Jesus, a edificação, ou vocês anotarem? Vocês sabem que se perdem as datas. Senão vocês se perdem a data, né? Ó, aqui, ó, vocês querem anotar aí? 445 foi quando Neemias foi edificar Jerusalém. E 397 é quando Jerusalém foi edificada. 397 a.C. Ok? Aí aqui, ó, de 397 até 37, aqui foi a morte do Messias. Jesus morreu aproximadamente em 37 depois de Cristo. Ok? Agora essa data aqui, ó, 70 depois de Cristo, foi quando destruíram, os romanos foram e destruíram Jerusalém. Então observe que se cumpriu a profecia de Daniel, né? Notar? Destruição do templo. Destruíram, os romanos foram lá e pá, destruíram. O 445, que você já falou mesmo? Foi quando Neemias foi edificar os muros no reinado de Artaxerxes. Está lá em Neemias capítulo 2. Vai falar no reinado de Artaxerxes. Quando a gente puxa na história, Artaxerxes é o reino de 445 a.C. Tá? Não é fontes da minha cabeça, não. Fontes são ele semana passada. Destruição de Jerusalém. Os romanos foram lá e destruíram Jerusalém. Que é justamente a profecia de Daniel, que ele falar que o Messias vai morrer, e logo depois invadirão Jerusalém e ela será destruída. Maravilha? Mas então fechou, não fechou? Não fechou? Sim ou não? Não fechou? Não está faltando não? Não, se cumpriu, né, no caso. Que se cumpriu, né? Se cumpriu, né? Mas agora está faltando o quê? 7 anos. 7 anos. Então continua, Carlos. 26. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Perfeito. Então aí ele ainda está falando das 62 semanas. Então tudo se cumpriu. Será destruído, Jerusalém será destruído, será destruído, o Messias vai morrer para expiação de pecado. Lembra lá das 70 semanas que ele falou que é para expiação de pecados? O Messias morreu. Agora ele vai entrar no negócio do cruz. Pode ser? E ele firmará aliança com... Não, é o 26 ainda, né? O príncipe vai subir. Pode ler então o 26. E depois das 62 semanas será desraiado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Opa! Chegou. Uma. Então o que ele falou? Ele falou assim, que depois de tudo isso aqui se cumprir, vai vir um rapaz aí, né? Ele disse que ele até chama ele de príncipe, vai vir um príncipe que fará um acordo de uma semana. Mais uma prova que isso aqui não é semana de dias. Porque quem que vai fazer um acordo de 7 dias, meu irmão? Quem que vai fazer acordo de 7 dias? Não existe. Todo político que tem aí é acordos de anos, né? Você não faz acordo de dias. Então ele vai fazer um acordo de 7 anos. Perfeito, Carlos? Um acordo de 7 anos. Aí o que ele vai dizer? No meio desse acordo, qual é a metade de 7 anos? No meio desse acordo ele vai romper. E quando ele rompe, Daniel vai dizer que vai começar uma grande tribulação. Nossa, leia muito forte, pode ler. E ele firmará aliança com uns por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício de manjares, sobre a ala das abominações. Virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Nossa, então ele vai fazer uma aliança de 7 anos. E detalhe, essa aliança é com quem? Com quem que ele vai fazer essa aliança? Com quem? Com os reis. Com os ex? E aí? Alguém falou sério? Ninguém falou? Ok? Sim, mas ele vai fazer essa aliança com quem? Com Israel.
Tanto que essa profecia de Daniel que ele está vendo aí, é para Israel. Tanto que ele começa assim: e os últimos dias para o meu povo. Quem é o povo de Daniel? Israel. Então o anticristo vai vir e vai fazer uma aliança com Israel de 7 anos. Você lembra que o anticristo ele é o quê? Uma pessoa política. Então ele vai vir político. Então o primeiro ponto aqui que a gente tem que saber: o anticristo ele fala muito bem. Ele tem uma lábia impecável. Né? Se o povo já está se perdendo aí com o Miguelzinho, imagina o anticristo, né? O povo daqui no demônio já está todo mundo, imagina o anticristo, né? Então ele vai ter uma lábia que ele vai conseguir fazer um tratado de paz com Israel. Quem acompanha aqui tudo que passa com Israel? Alguém acompanha? Vocês veem as coisas que acontecem? A guerra, a destruição. Não, É o Trump? É o Trump. Não, tem várias superstições. Eu não acredito que seja o Trump. Não acredito. Mas tem várias teorias, né? Vamos lá. Você viu o apagão da Europa também? Essa na Europa? Ah, puxando com medo. Não, mas tá vendo? O Papa morreu. E o Papa morreu. Não, gente, é isso que eu tô falando. Tudo isso não tem. Que vai se concretizar. Que isso? Não, mas aí a gente tem que se alegrar porque a vida do nosso Cristo na terra, nossa, parabéns, Senhor Jesus. Por quê? Por que eu quero enfatizar isso aqui? Porque o que ficou claro aqui com a profecia de Daniel? Que essas coisas que vai acontecer é para Israel. Guarda isso aqui. Então, tipo assim, esse tempo que a gente está vivendo agora é como aquela questão do relógio, né? Que está parado, né? Sim, então, porque essa semana aqui de Daniel ela para. Você viu que tudo daqui para cima se cumpriu, né? Sim, então. Mas aqui ainda o relógio parou, a semana travou. Por quê? Daniel fala que vai vir um homem que vai fazer uma aliança de paz por uma semana, 7 anos. E essa aliança de paz são com os judeus. Então onde que vai estar a igreja durante essa aliança que o anticristo vai fazer? Exatamente. E aí, onde vai estar a igreja? Porque vocês lembram que eu falei que são 3 grupos: judeus, igreja e nações. Onde vai estar a igreja? Ah, aí. Na festinha. Na festinha? Na festinha de 7 anos. 7 anos na igreja. A igreja vai estar na bodas do Cordeiro. 1 Tessalonicenses 4,16 vai dizer assim: que Jesus virá com alarido e com som de voz. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos encontraremos com ele nos ares. Lá no ar, sabe o que vai ter? A bodas do Cordeiro. É lá que vai se cumprir Mateus 25, da noiva se encontrando com o noivo. E ali será a ceia da bodas. E quanto tempo vai durar essa bodas? 7 anos. Uai, que estranho, né? 7 anos? Nossa, 7 anos. Que é o período do quê? Que Israel está passando a grande tribulação. E por que a gente fala então que é 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra? Porque no meio desse tratado, no meio dessa aliança, o príncipe, que é o anticristo, que ele chama de príncipe, ele vai romper. Aí vai começar. Aí lê, versículo 28. Aí vai começar as palavras. Aí olha o que vai acontecer quando ele romper. Quando ele romper, pode ler. 28. Não tem, então é o 27, mas 27. Olha a foto, Felipe, tem uma foto. Tá aí, uma cabeça. Aquele também, mano? Aquele com direito também? 27. Já está falando versículo. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a ala das abominações virá o assolador. Opa, virá o assolador. E isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Nossa! Então, quando ele travar a aliança, vai cessar o sacrifício e virá o assolador. Então, é por isso que a gente fala que na grande tribulação vai ter 3 anos e meio de paz. Porque ele vai fazer um falso acordo, uma falsa paz. Aí vai falar: ah, tá tudo bem, good vibes. Só que aí no meio ele vai cessar a oblação e o sacrifício, vai falar: agora vocês vão padecer. E virá o
assolador. E será que vai ser nesse período em que Israel vai descobrir que eles vacilaram e não acreditaram que Jesus, o nosso Jesus, era o Cristo? Aí que tá. Por quê? Nossa, vocês veem como que casa tudo é tão lindo. Por quê? A igreja vai estar na onde? Nas voltas do Cordeiro. Por quanto tempo? 7 anos. Aí o que vai acontecer? Depois que acabar os 7 anos, quando a gente olha lá em Apocalipse, vai dizer que Jesus vai retornar. Só que aí ele não vai vir sozinho. Ele vai vir com a igreja. E quando ele retornar, vai ter uma batalha aqui, que a gente chama da Batalha do Armagedon. A gente vai chegar lá, Batalha do Armagedon. Né? Aí o que acontece? Deus vai pegar o anticristo, vai trancar ele junto com o falso profeta. Aí que vai se cumprir a profecia. Qual a profecia de Filipenses? Que todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. E quem são essas línguas? Quem são esses joelhos? Quem são esses olhos? Os justos? Deus. Aí eles vão ver Cristo com a igreja e vai dizer, meu Deus, como a gente é burro, né? Nossa, é Jesus, é o Messias. Aí eles vão confessar, aí toda língua se dobrará, é complicado. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará e todo olho verá quando eles verem Jesus A retornando. misericórdia de Deus é tão bom, né? Mas nesses 3 anos e meio mais, Nossa. que vai ter. Nós temos que conquistar. Aí que vai entrar se for dedicação. aquele a marca da cabeça, para não receber a marca da cabeça, não sobe. Na guerra. Aqui vai ser paz, vai ser normal, tranquilo, vai ter uma falsa paz. Depois, quando ele encerrar esse acordo, aí ele vai vir com a máscara. Vai ser na guerra, não vai ser na paz. Aí na guerra vai vir um assolador. Aí vai começar as tentações, não vai poder comer, não vai poder beber, aí começa só que vai ter a marca, aí começa a tentação. Melhor não ficar na segunda, vai melhorar mesmo. Lembrando que isso aqui é para os judeus, mas detalhe, aqueles que não se arrependerem e não estiver com a igreja, vai ficar aqui. Porque quem vai subir é a igreja. Aí se você não faz parte da igreja, Meu Deus. aí tu fica aqui, ó. Aí eu não quero ficar aqui. Aqui eu estava nessa minha estudo aqui, só para completar, nessa ocasião aqui, o templo, na época de Daniel, foi por causa da profanação, né? De Israel. Sim. Aí depois está falando aqui a destruição do templo Antíoco, Epifânio, né? Sim. Epifânio foi historiador? Ele foi historiador. Foi historiador. Então que está praticamente narrou essa história também, né? Porque na verdade são bases dentro da história do que aconteceu. É isso mesmo. Professor, nessa parte aí, depois dos 3 anos da guerra que vem, daí que vai aparecer as testemunhas, 144 mil testemunhas, que é as testemunhas de Jeová. Que hoje em dia as testemunhas de Jeová acham que é eles, Eles né? acham que é eles. Nesses 3 anos e meio de guerra, né? Isso. O que é a testemunha? Ó, você entregar um testemunho de Jeová na curva? Nossa, ó, vai dar uma salvação. Porque o que os testemunhos de Jeová acreditam? Deixa eu gravar. Os testemunhos de Jeová acreditam que quem só tem o Espírito Santo são 144 mil testemunhos, que é aquilo que fala lá em Apocalipse. Então, se você quiser pegar um testemunho de Jeová na curva, você pergunta assim para ele, ó, você faz parte dos 144 mil? E ele vai falar que não, porque esses 144 mil é uma escolha que faz entre eles. Você faz parte dos 144 mil. Então, certamente ele vai falar que não. Aí você fala, bicho, então você vai pro inferno. Porque só tem como ir pro céu com o quê? Quem que testifica o homem? O Espírito? Se a pessoa não tem o Espírito Santo, como que ela vai encontrar com Deus? Aí você chega nela e fala, nossa, mas você está me falando tudo aqui, mas você faz parte dos 144 mil? Ele vai falar, não, mas... Sem chance. Você não tem o Espírito Santo, né? Eles acreditam que quem só tem o Espírito Santo são 144 mil testemunhas. Maravilha, então, ficou claro aqui a respeito do anticristo? Ficou claro? Depois da destruição, você tenta Qual a destruição? a destruição ali, os romanos, certo? Ah, sim. Existe alguma contagem na Bíblia até os dias de hoje? Alguém Não, já porque fez essa ele- contagem? Então, porque tem várias linhas. Nós, como somos pré-tribulacionistas, aqui encerrou. Aí ele travou, porque depois que ele vai falar que depois virá, né, uma semana e ele vai estabelecer uma aliança. Então, o que a gente acredita? Que
das 62 às 7 se cumpriu. Travou o relógio e vai voltar a contar quando quem? Quando esse príncipe se levantar e fazer um acordo. Aí vai começar a contar de novo os 7 anos. Entendeu? Perfeito? Sim. Depois que Jesus vir, junto com a igreja, toda a língua ouvirá, não é? Todo o joelho se dobrará, o que vai acontecer? Jesus vai estabelecer um templo aqui na terra, vocês acreditam? Aqui na terra, chamado Templo do Milênio. A gente vai chegar até lá. É onde Deus vai reinar por 1000 anos, juntamente com a igreja e com os povos judeus. São 1000 anos Deus reinando aqui na terra. E a capital do mundo não vai ser Estados Unidos, a capital do mundo não vai ser Suíça, a capital do mundo não vai ser Washington, a capital do mundo vai ser Jerusalém. Amém? Não conhecer a Terra Santa agora, vai conhecer lá. Agora vai conhecer. E lá vai voltar. Sonho. E para vocês verem como que é Deus que escolhe a adoração, né? Porque lá vai voltar os sacrifícios. Lá vai voltar os sacrifícios, vai voltar a oferta queimada. Mas não por conta de expiação de pecado, não, mas de um memorial. Um memorial de como é. Então vai ser literalmente Deus reinando aqui na terra, juntamente com a sua igreja, de forma literal, né? Em um templo lá em Jerusalém. A gente vai chegar até lá. Segunda-feira que vem não tem aula. Oh, que isso? Porque eu não consegui vir, né? É um corpo glorificado. O corpo glorificado. Já não é Isso, primeira coisa. glorificado, praticamente é um mistério. Perfeito? Ficou claro aqui então? Posso apagar? Ficou claro? Hoje a gente vai sair daqui fumaçado. Eu tirei foto esperar que Jesus Segunda-feira nós só vamos depois que fazer passou o nome. Não aguento mais esse